E aí, bora mergulhar de cabeça no universo da redação? Hoje a gente vai desvendar os segredos por trás de uma nota alta. E olha, o lance não é só técnica de escrita não, hein? Mas sim entender a mente de quem corrige. A gente vai fundo para descobrir o que os corretores realmente querem. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta é essa. Entender a resposta para isso é o primeiro e talvez o passo mais importante de todos, muito antes de escrever a primeira palavra. É essa reflexão que já começa a preparar o terreno para o sucesso. E para começar, a gente precisa entrar na mente do corretor. Porque se a gente entende o que a pessoa que vai ler o texto está procurando, fica muito mais fácil entregar exatamente isso, né? O objetivo aqui é chegar o mais perto possível da nota máxima. É exatamente isso. O sucesso na redação não começa quando a caneta toca o papel, mas com uma pergunta fundamental. Por que essa prova existe? Sacar que a banca não quer só testar a escrita, mas a capacidade de raciocínio, isso sim coloca a gente no caminho certo desde o início. Agora, olha que interessante essa comparação. Numa prova de múltipla escolha, matematicamente, a chance de errar é enorme. São 4 alternativas erradas para uma certa. Ela foi meio que feita para a gente errar. Já a redação é um espaço completamente diferente. E essa frase resume tudo, né? Uma prova objetiva não consegue medir o conhecimento de verdade ou o raciocínio de alguém. Quantas vezes a gente sabe o conteúdo, mas erra por um detalhe bobo? A prova, no fim das contas, não define a capacidade de ninguém. E é aqui que o jogo vira. A redação é um direito. É o momento de provar que se é um ser pensante, alguém que reflete, que entende os problemas e, mais importante, que propõe soluções. Numa prova objetiva, o resultado pode depender de um cálculo complexo, lá, o tal do TRI. Na redação, não. O resultado depende só de quem escreve. É a chance de brilhar. Certo, vamos para a segunda parte e entender como isso se constrói na prática. Uma das maiores ansiedades é sempre o tema. Meu Deus, o que será que vai cair? Mas a verdade é que existe um padrão. Isso mesmo. Especialmente em provas como o Enem, o tema é sempre um problema da sociedade. Pode ser algo nacional, às vezes até global, mas vai ser sempre uma questão que precisa de uma análise e principalmente de uma solução. Isso já deixa o desconhecido bem mais previsível. Então, o trabalho todo se resume a 2 coisas bem claras. Primeiro, apresentar uma tese, ou seja, ter um ponto de vista definido sobre aquele problema. E segundo, propor uma intervenção, que é uma solução prática, bem pensada. Não adianta só apontar o dedo para o problema, tem que mostrar o caminho para resolver. Agora, vamos falar de uma coisa que todo mundo já sentiu: o medo da página em branco. Aquele momento que dá uma paralisia que a gente não sabe nem por onde começar. Essa é a pergunta que assombra muita gente. E se cair em tema que eu não sei absolutamente nada a respeito? É um medo super real, mas existem estratégias e recursos para lidar com ele. Ninguém precisa entrar em pânico. A primeira ferramenta está ali, na própria prova. A coletânea de textos de apoio existe para ajudar, para dar um norte, sabe? O segredo é usar aquilo para ter ideias, para acender uma luz, mas sem jamais copiar trechos. Agora, a preparação de verdade mesmo é um hábito. Ser uma pessoa bem informada, que lê notícias em fontes diferentes, com pontos de vista distintos. E só para deixar bem claro, a coletânea é essa coleção de textos motivadores. Ela não está lá para ser copiada, mas para guiar o raciocínio, para dar aquela faísca inicial por argumento. Pense nela como um ponto de partida e não como o destino final. E esse ponto é maior que a prova. Ser uma pessoa bem informada é um exercício de cidadania. Cidadãos que entendem a realidade ao seu redor, com base em fontes diferentes, formam sociedades melhores. No fundo, estudar para redação é um baita treinamento para a vida. Agora a gente entra numa parte mais, digamos, intrigante. Porque redação não é só técnica, é também uma arte. A arte de seduzir. Calma, calma. Essa sedução é puramente intelectual. É sobre usar o poder das palavras, sabe? É sobre persuadir, argumentar e convencer quem está lendo usando a força do raciocínio. Então, essa tal sedução nada mais é do que a capacidade de apresentar um argumento tão bem construído, com tanto senso crítico e com boas evidências, que o corretor se sente convencido. É fazer com que a pessoa que lê o texto pense: faz sentido, concordo com isso. É bom imaginar o corretor pensando exatamente isso. Ok, estou aqui para ler. Convença-me. Me mostre seus argumentos, me apresente sua solução. Ele não é o inimigo. É uma audiência esperando para ser persuadida por um bom texto.
E como é que a gente transforma essa arte da persuasão numa nota máxima? É aqui que a ciência entra. Existe um checklist, um conjunto de critérios bem claros que precisam ser atendidos. A sedução pelas palavras precisa estar totalmente alinhada com os critérios de avaliação da banca. Não adianta escrever um texto genial se ele não segue o que está sendo pedido. Vamos usar as competências do Enem como um exemplo perfeito desse checklist. O corretor não lê de forma subjetiva, tipo gostei ou não gostei. Ele segue um checklist rigoroso. No Enem, por exemplo, a competência 1 é o básico. O domínio da gramática, a pontuação. A 2 é sobre entender o tema e usar outras áreas do conhecimento para enriquecer o texto. Já a 3 é o coração da coisa, a força dos argumentos, a capacidade de organizar fatos para defender uma ideia. A 4 analisa a estrutura, se as ideias estão bem amarradas. E por fim, a 5, que é crucial, avalia a proposta de intervenção, ou seja, a solução detalhada para o problema. E aqui a gente tem um ótimo resumo da ópera. O sucesso na redação vem dessa união. A arte da sedução, que é a persuasão com bons argumentos, e a ciência da adequação, que é seguir direitinho os critérios da banca. É a junção dessas duas forças. No final das contas, a redação é a grande chance de mostrar que por trás de um número de inscrição existe uma pessoa que pensa, que reflete. Então a questão que fica é: como usar as palavras para provar isso?